Vamos ler a palavra do Senhor. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Nós vamos ler todo o capítulo. Amém? Todos acharam? Vamos ler então a partir do primeiro verso do capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo-o prendido, lançou no cárcere, entregando-o para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados, cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro, então, ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Repita comigo: a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor e uma luz brilhou na cela. Ele tocou o lado de Pedro e o acordou. Depressa, levante-se, disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: vista-se e calce as sandálias. E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: põe a capa e siga-me. E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda, e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Este se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e de repente o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta, sem abrir a porta, e exclamou: Pedro está à porta. Eles, porém, disseram: você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: deve ser o anjo dele. Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhes sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: contem isso a Tiago e aos seus irmãos. Então saiu e foi para outro lugar. De manhã, não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que tinha acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois, Herodes foi da Judeia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e de Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento.
No dia marcado, Herodes, vestindo os seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: é voz de Deus e não de homem. Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente o anjo do Senhor o feriu, e ele morreu comido por vermes. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e a espalhar-se. Até aqui. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça. Pai, nós rendemos graças ao Senhor porque estamos nessa noite na casa do Senhor, reunidos como corpo de Cristo, para ter o privilégio de cultuar ao Senhor e ouvir a Tua palavra aos nossos corações. Que esta boa palavra, Senhor, encontre guarida em nossos corações. Corações caídos, mas que foram redimidos pelo Senhor, para que, ó Deus, a Tua obra seja completa em nossas vidas. Que esta palavra, ó Deus, sirva para a nossa edificação, para a nossa exortação, para o nosso consolo. Que ela, Deus, não torne ao Senhor vazia, mas que produza em nós efeito de forma a glorificar o Teu santo nome. Assim eu oro, em nome de Cristo Jesus, oramos para a Tua glória. Amém. Amém, queridos. Essa passagem é uma passagem bastante interessante do livro de Atos, não é? Narra a libertação milagrosa de Pedro do cárcere. Pedro foi uma pessoa que viveu algumas experiências marcantes com Jesus, né? A gente vai comentar algumas delas aqui. E o livro de Atos, especificamente, o livro de Atos como todo, vai descrever parte do sofrimento da igreja primitiva, da igreja que se iniciou depois da ascensão de Cristo, como essa igreja fora perseguida e como ela se desenvolveu, não só na Judéia, mas também na Ásia, na Europa, e como ela se expandiu para outras regiões do mundo. E o capítulo 12, especificamente, fala de um tempo de violência. Governava a Judéia um certo Herodes, né, Herodes Agripa, segundo os comentaristas, que era sobrinho daquele Herodes Antipas, aquele que mandou decapitar João Batista, lá no capítulo 14 de Mateus, né? Herodes governava naquela época e mandou cortar a cabeça de João Batista. E nós, no nosso presente tempo, sendo ainda do Ocidente, não temos a ideia do que é sofrer perseguição a ponto de morte por causa da fé, porque nós temos a liberdade para cultuar a Deus, para professar a nossa fé, ainda que nos últimos dias, né, meses, nós estávamos sofrendo certa ameaça virtual, né? Por causa do processo político no qual estamos inseridos, e graças a Deus se encerrou hoje, né? Com a direção de Deus, nós cremos nisto, mas estávamos até mesmo sentindo alguma ameaça, né? Alguns cristãos envolvidos nesse processo político, sendo ameaçados por causa da sua fé, por adotarem determinadas posturas. Mas nós não sabemos o que é verdadeiramente ser preso, ser açoitado e até mesmo perder a cabeça por causa da fé. Mas os apóstolos, os discípulos de Cristo Jesus aqui no primeiro século estavam experimentando isso. E é isso que Atos está falando. E Atos registra como muitos irmãos estavam sofrendo naqueles dias, né? Assim como, apesar de nós estarmos no século XX, no mundo ocidental, ainda há no nosso tempo cristãos que sofrem perseguição por causa da sua fé, simplesmente por professarem que são cristãos, né? Nos países, principalmente nos países orientais, essa perseguição ainda é comum, como por exemplo nós ouvimos aqui o pastor Pravin, pastor indiano, que esteve aqui conosco em junho, relatando da perseguição que ocorre no seu país. Tá? E nesses dias de Herodes,
ele estava perseguindo os cristãos da sua época, como uma forma de autopromoção. Na realidade, Herodes não tinha nada contra os cristãos, mas ocorre que prender cristãos e executá-los, né, publicamente, aumentava a popularidade do governante da época, né? E Herodes então prendeu Tiago, e diz o texto no no versículo 2, aqui no texto que nós lemos, que ele mandou matar à espada Tiago, irmão do Senhor. Foi o primeiro dos apóstolos a ser martirizado. Não contente com isso, ou não satisfeito com isso, Herodes também ordenou que Pedro fosse preso, né, para que ele então fosse julgado depois da Páscoa. Ele prendeu Pedro e iniciou-se então a festa da Páscoa, e a intenção de Herodes era julgar e provavelmente executar o apóstolo Pedro também após a Páscoa. E Pedro então, talvez por causa das suas outras experiências milagrosas com Cristo, né, exigiu de Herodes uma guarda reforçada, né? Pedro era guardado por 4 turnos de 4 guardas, né, por turno, e acorrentado a 2 guardas, né, que ficavam na prisão junto com Pedro, trabalhando, né, guardando aquele homem. Por que disso? Porque Pedro oferecia um risco militar, né, para Herodes? Não, na realidade Herodes sabia que Pedro já havia experimentado o desaparecimento misterioso das prisões, ou de prisão, como está registrado lá em Atos capítulo 5, do verso 17 ao 41, quando está registrado que Pedro esteve preso e ele foi abduzido, sumiu da prisão, né? Os guardas não souberam dar conta de Pedro, e aqui então Herodes, preocupado com isso, sabendo quem era Pedro, né, falou o seguinte: olha, vamos nomear um corpo da guarda composto por 4 guardas, né, a cada turno, e que fiquem acorrentados a Pedro. E lá estava Pedro vivendo dessa maneira. Nós não sabemos quantos dias, mas ele estava ali aprisionado, né, com todos esses mecanismos e procedimentos de segurança lá do cárcere de Herodes, né? Mas Pedro foi mais uma vez libertado ou liberto milagrosamente pelo Senhor, né? E depois, Pedro, de viver essa experiência, talvez já depois de viver alguns anos sendo perseguido, ele escreveu a sua primeira carta, né, no capítulo 3, no verso 12, que foi lido aqui na introdução desse culto, fazendo uma referência, talvez, ao que está escrito lá no Salmo 34, versos 15 e 16, quando Pedro certamente estava recordando a palavra do Senhor lá de Salmos, no Salmos 34, versos 15 e 16, onde está dito o seguinte: os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Pensando nisso, tendo isso no coração, Pedro escreve a sua primeira carta, do verso 12 do capítulo 3, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Pedro, já talvez encerrando a sua carreira, escreve essa carta, né, lembrando de que Deus é aquele que cuida dos seus justos, que Deus não tira os olhos de sobre aqueles que servem a Ele, que Deus é aquele que ouve a oração daqueles que buscam a sua presença, e que Deus se volta contra os que praticam o mal. Então, olhando para esse texto de Atos, eu queria compartilhar com vocês, falar com vocês sobre 4 verdades sobre a fé e a oração cristã, né? Destacar aqui 4 pontos. Em primeiro lugar,
dizer para você, crente no Senhor Jesus Cristo, que vive no século 20, né, que não está no século I, que não sofre o mesmo tipo de perseguição que Pedro sofria, que você não precisa ser preso, não precisa ser açoitado. Talvez você não corra o risco, nos nossos dias, pelo menos iminentemente, o risco de perder a vida. Eu quero dizer para você que você não está sozinho, ou nós nunca estamos sozinhos. A narrativa inicial de Atos, capítulo 12, do verso 1, né, até o verso 4, parece uma narrativa desoladora, porque a igreja está sendo perseguida. Havia cristãos sendo presos. Um dos apóstolos fora preso, e mais do que isso, ele fora o quê? Decapitado. E a igreja certamente estava vivendo um momento de desespero, de isolação, um momento de risco, de medo, talvez se perguntando: o que será de nós? O que vai acontecer de nós? Porque se mataram Tiago, né, o irmão do Senhor, qual será então a próxima vítima de Herodes? Qual será o destino de nós cristãos? A perseguição do rei Herodes, né, parece ter atingido naqueles dias do seu reinado o ápice, a perseguição aos cristãos. Mas nós precisamos lembrar que não importa o que nós estamos enfrentando, ou o que nós enfrentaremos, nós precisamos lembrar que nós nunca enfrentamos as situações das nossas vidas sozinhos. Sabe por quê? Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos. É isso que está escrito no Salmos 34, verso 15, é isso que está escrito em 1 Pedro, capítulo 3, verso 12. E é isso que nós constatamos olhando para este capítulo, para essa narrativa de Atos. Apesar de todo aquele sofrimento, apesar de toda aquela situação de muito angústia para os discípulos, para os apóstolos, eles não estavam vivendo aquilo sozinho. Nós precisamos crer que Deus está sempre próximo e nos ouve. Ele é que tem controle absoluto de todas as situações das nossas vidas. É Deus que controla, inclusive, a nossa georreferência, usando aí um termo tecnológico dos nossos dias. A nossa geolocalização é Deus que controla. O que eu quero dizer com isso? Que é Deus que permite que eu resida em Cuiabá ou que eu não resida em Cuiabá, que eu resida em outro município deste país. É Deus que controla o ambiente onde nós trabalhamos, o ambiente onde nós servimos a Ele, a igreja, o ambiente onde nós estudamos. Deus está no controle de todas as coisas. Quando nós olhamos para Efésios capítulo 1, no verso 20, que diz que Cristo está assentado à direita de Deus, nós precisamos olhar para esta imagem e fazer a seguinte leitura: Cristo está governando esta terra juntamente com o Pai. Esta terra não está... Este mundo não está solto, ladeira abaixo, sem motorista, como um caminhão desgovernado desce uma ribanceira, né? Como um animal descontrolado. Mas este mundo tem um governante, e este governante está assentado à direita de Deus, governando todas as coisas, e inclusive governando a igreja, porque a igreja é sua. A igreja é a razão da sua existência e Ele exerce o poder sobre a vida de todos os crentes. Não apenas para a sua própria glória, mas também para o bem da própria igreja. É bom saber, queridos, que por mais difíceis que sejam os nossos dias, as situações das nossas vidas, as provações que passamos, por mais decepcionantes que sejam as notícias que nós possamos receber, Deus continua assentado sobre o seu trono, governando o mundo.
Não é o fato de recebermos a notícia que um ente querido partiu, faleceu, uma pessoa que nós amamos muito, que evidencia o descontrole ou o desgoverno do mundo das mãos de Deus. Apesar das mais terríveis situações que ocorram nas nossas vidas, nós precisamos entender que Deus continua governando todas as coisas. Que Deus está presente em todos os momentos das nossas vidas, como Ele estava também na vida de Pedro. Pedro estava preso. E o que vocês acham que estava passando na cabeça de Pedro naqueles dias? Bom, se Tiago morreu, qual que seria o destino dele? Fala assim, próximo é a minha cabeça que vai rolar. Natural. No entanto, Pedro, eu acredito que convertido, né, e convicto, dormia. Eu penso que se fosse qualquer um de nós, né, que estivéssemos numa situação dessa, a gente não dormiria, né? Nós ficaríamos 24 horas do dia aceso, conversando com aqueles guardas, né, quem sabe fazendo carta para a nossa família, né, despedindo, né, deste mundo, porque nós seríamos a próxima cabeça a rolar nas praças de Jerusalém, ou nas praças públicas de Cuiabá. Quem sabe na Praça Alencastro estaria lá a guilhotina, ou na Praça da República, a nossa cabeça iria rolar lá naquela praça no outro dia, ou nos próximos dias. Mas Pedro, confiante no Senhor, sabendo que Jesus é aquele que estava com ele em todos os dias até a consumação dos séculos, conforme o próprio Senhor disse, está registrado em Mateus capítulo 28, verso 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Pedro dormia e Pedro confiava no Senhor, que Deus estava presente na sua vida, mesmo naquela situação não favorável, ou uma situação de alto risco para a sua própria vida. Então, queridos, olhando para esse texto, eu queria dizer isso para você. Saiba que nós nunca estamos sozinhos em qualquer situação das nossas vidas. Em segundo lugar, eu gostaria de dizer para você que as nossas orações são respondidas, apesar da nossa pequena fé, apesar da nossa incredulidade. A resposta de Deus à nossa oração não é diretamente proporcional ao tamanho e à força e ao tamanho da fé da pessoa que ora. A resposta de Deus à minha oração não é proporcional ao tamanho da minha fé ou à intensidade da minha oração. Porque se fosse assim, eu acredito que a maioria das minhas orações não seriam ouvidas e nem mesmo seriam respondidas. Como eu acredito também que a maioria da oração da igreja atual do século XX, da nossa igreja, da igreja cristã no Brasil, não seria respondida. Se Deus fosse responder à proporção da nossa fé, à proporção da nossa intensidade, da qualidade da nossa oração. Mas, graças a Deus, né, sendo aqui redundante, que a sua resposta, que a resposta de Deus, ela independe do tamanho da nossa fé. Ou melhor dizendo, o próprio Senhor nos ensinou que Ele responde até mesmo à fé daquele cujo tamanho da sua fé é do tamanho da semente de uma mostarda. Mateus capítulo 17, verso 20. Porque Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: porque a fé que vocês têm é pequena, e eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Mateus 17, 20. Ou seja, Deus não responde a nós
mediante o tamanho da nossa fé ou a intensidade da nossa fé. Deus, vendo uma atitude de fé, uma pequena ação de fé no nosso coração, Ele acaba respondendo a nossa oração, Ele responde a nossa oração, até mesmo para fazer coisas impossíveis ou inimagináveis, como dizer para esse monte, saia daqui e vá para lá. Ou talvez nós sejamos como o pai daquele menino endemoniado, e talvez nós devamos ser igual a ele, em Marcos capítulo 9, aonde a incredulidade dominava o seu coração, e a incredulidade domina os nossos corações nos nossos dias, e o impedia de ver a libertação do seu filho naquela época, e a nossa incredulidade também nos impede às vezes de vermos o milagre de Deus sendo realizado nas nossas vidas. Talvez nós precisemos dizer, como aquele pai disse, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Porque, irmãos, às vezes nós oramos, mas nós não cremos. E às vezes, por causa da nossa incredulidade, nós nem oramos. E se nós nem oramos, pode ter certeza que Deus não irá responder, porque você nem orou, você nem apresentou diante de Deus. Ou talvez nós devamos dizer, como os apóstolos disseram para o Senhor, Lucas 17, versículo 5, Senhor, aumenta a nossa fé. Eu estou nessa linha aqui, irmãos, de dizer a cada dia, Senhor, aumenta a minha fé. Senhor, que a minha incredulidade não impeça de ver as suas realizações na minha vida. O fato é que as Escrituras nos ensinam, queridos, que a fé do tamanho de uma semente de uma mostarda é suficiente para que nós possamos alcançar a graciosa resposta de Deus nas nossas vidas. O fato é que hoje nós não alcançamos porque nós não oramos. O verso 5 de Atos, capítulo 12, que nós lemos e que eu pedi para vocês responderem, diz claramente que a igreja orava intensamente por ele. E porque a igreja orava intensamente por Pedro, com fé, talvez com a fé do tamanho do grão de mostarda, talvez com a fé ainda incrédula, como o pai daquele menino endemoniado de Marcos 9, talvez com a fé pequena, como a fé dos apóstolos, dos discípulos de Lucas 17, mas a igreja orava intensamente por ele. E nós queremos alcançar a resposta graciosa de Deus para as nossas vidas, mas nós não queremos orar. Mas, queridos, saiba que Deus responde às nossas orações, apesar da nossa pequena fé. Nós não estamos sozinhos. E além de não estarmos sozinhos, 1 Pedro capítulo 3, verso 12, a segunda sentença desse versículo, Pedro escreve o seguinte: os ouvidos de Deus estão atentos à oração dos justos. Deus está com seus ouvidos abertos, querendo ouvir a oração do justo. Nos preocupa como líderes da igreja, quando a igreja desenvolve nos nossos dias a oração simplesmente pelo rito da oração, pelo legalismo, pelo procedimento, né? Quando nós temos que implorar para a igreja vir orar. Quando nós convocamos a igreja para orar domingo às 18 horas, e nós temos que aqui, como pastores da igreja, estar clamando, fazendo a lista, passando a lista uma vez, 2 vezes, 3 vezes, para que a igreja venha orar aos domingos 18 horas. Meu irmão, acorda! Meu irmão, em nome de Jesus, desperta a sua vida espiritual, venha orar. Eu não estou falando que você não ora lá na tua casa, que você não tem o seu momento de oração, mas nós precisamos desenvolver uma vida de oração.
E quando nós conclamamos a igreja para ouvir orar, e a igreja não responde a isso, nos preocupa. Porque será que o crente de hoje está orando na sua casa? Seja sincero, né? Não precisa responder para mim, eu nem vou fazer enquete aqui. Quem ora 5 minutos, levanta a mão. Agora quem ora 10 minutos por dia, levante a sua mão. Quem ora 30 minutos, levante a sua mão. Quem ora 1 hora, ninguém vai levantar a mão. Irmãos, a igreja orava. A igreja estava aqui reunidas, orando intensamente por Deus, intensamente. A igreja estava perseverantemente, a igreja estava engajadamente, a igreja estava fervorosamente pedindo: Deus, liberta o apóstolo Pedro das mãos de Herodes, não deixe que ele morra como Tiago morreu, Senhor. A igreja estava ali pedindo por isto. E talvez alguns membros da nossa igreja, apesar de terem sido comunicados via rede social que o nosso pastor esteve doente essa semana, nem tenha orado 30 minutos pelo nosso pastor durante essa semana. Não, essa enquete, então, eu não vou fazer. Essa sim eu não faço. Porque a igreja está envolvida com o secularismo, com o mundanismo, e aqueles às vezes que estão orando simplesmente pelo rito da oração, mas não estão orando de coração, não estão orando com o seu coração dedicado, devotado, derramado neste propósito. Precisamos, queridos, orar. Precisamos orar, porque orando a fé será gerada em nossos corações. Orando a palavra será gerada fé nos nossos corações. E tendo fé, nós oraremos mais. Orando mais, nós teremos mais fé. Veremos mais realizações graciosas, ordinárias e extraordinárias de Deus nas nossas vidas. Porque Deus age naquilo que é ordinário e age também no extraordinário ou milagrosamente nas nossas vidas. Nós precisamos nos dedicar à oração, porque sabemos que Deus responde às nossas orações, apesar da nossa pequena fé. A fé, a oração, melhor dizendo, ela é um ato de submissão e de dependência total e radical de Deus. Quando nós entregamos uma situação nas mãos de Deus, nós estamos radicalmente nos submetendo à sua vontade, para que a vontade de Deus seja realizada naquela situação. Os apóstolos oraram certamente para que Tiago não fosse morto, mas ele foi decapitado, ele foi executado. E apesar de Tiago ter sido morto, ter sido decapitado, a igreja não deixou de orar para que Pedro não fosse decapitado, executado. A igreja continuou pedindo. E eu creio que os irmãos talvez oraram naquela época dizendo: Senhor, nosso coração está cortado, nosso coração está machucado, porque Tiago morreu executado pelo rei Herodes. Mas, Senhor, pela tua misericórdia, não permita que Pedro morra da mesma maneira. Livre Pedro das mãos de Herodes. Eles continuaram acreditando que Deus poderia responder graciosamente à oração deles. E nós, às vezes, não estamos nem orando. Falando a respeito da oração, Tiago, no capítulo 5, do verso 16, ele diz o seguinte: a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Falando de um contexto de enfermidade, e que a enfermidade também ela pode ser curada, ela pode ser causada por causa do pecado e curado com a confissão do pecado. Tiago fala o seguinte: a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Ou seja, a oração do justo pode tornar efetiva ou efetivo aquilo que o justo está colocando diante de Deus. Deus pode responder positivamente e graciosamente à oração daquela pessoa, inclusive curando o enfermo, inclusive libertando alguém da prisão, inclusive tirando alguém da sentença de morte. Talvez nós devamos lembrar de 2 Crônicas,
capítulo 7, verso 14, quando o Senhor disse: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Nós precisamos desenvolver uma vida de oração, nos humilharmos diante das potentes mãos do Senhor, dobrarmos os nossos joelhos e apresentarmos a Deus as situações das nossas vidas. E dizer, se for necessário: Senhor, apesar da minha incredulidade, faça isso. Senhor, aumenta a minha fé para que eu possa continuar orando. Mataram Tiago ontem, Pedro está preso hoje. Senhor, eu continuo pedindo para que o Senhor livre Pedro da morte. Essa era a atitude do coração daqueles irmãos que estão aqui reunidos, orando intensamente por Tiago, por Pedro, que oraram por Tiago e certamente oraram por Tiago e estavam orando agora por Pedro. Talvez alguns de nós desistiriam, né? Mataram Tiago, vou embora, vou ficar aqui orando não, vou ficar nessa reunião de oração para quê? Vão matar Pedro também? Deus não livrou Tiago, vai livrar Pedro? Que Deus é esse? E aí a gente começa a questionar o poder de Deus. Nós esquecemos que Efésios 1:20 diz que Cristo está assentado à direita de Deus e governa todas as coisas. Todas as coisas. Inclusive a vida de Tiago que foi executado, a vida de Pedro também que foi liberto. Deus é aquele que governa todas as coisas, queridos. Em terceiro lugar, olhando para esse texto, eu queria dizer o seguinte, que a dúvida, ela é uma experiência real de todo crente. Porque nós oramos, mas temos dúvida. Colocamos diante de Deus, mas queremos tomar de volta. Apresentamos uma situação a Deus, mas corremos lá no político. A igreja aqui não tinha influência política. A igreja aqui não foi no Senado romano. A igreja aqui não foi aos sacerdotes e autoridades judaicas. A única e o único recurso, a única arma e o único recurso, mas a arma mais poderosa e o recurso mais poderoso que a igreja usou foi a oração. A oração, que faz parte lá da armadura do homem espiritual, Efésios capítulo 6. Paulo falando que nós temos que guerrear nesse contexto, né? E nesse contexto ele fala da oração, que nós precisamos orar, nos revestirmos de toda aquela armadura para podermos guerrear espiritualmente. Pedro era uma pessoa experimentada nessas realizações extraordinárias de Deus, né? Pedro era um homem que teve muitas experiências extraordinárias com Jesus. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 14, do versos 22, a partir do verso 22 até o 34, 35, no episódio em que Jesus anda sobre as águas, Pedro também vive essa experiência. Ele era um homem ousado, um homem de fé, e ele fala: Senhor, permita-me andar sobre as águas. Jesus diz para ele: vem. E de repente, Pedro começa a andar sobre as águas e ele olha o vendaval, ele olha aquele mar e ele começa a afundar e ele clama: Senhor, salva-me, verso 30 e 31, e Jesus estende a sua mão e o segura e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? A dúvida é uma experiência real de todos nós, mesmo daqueles homens que andaram mais próximos de Jesus, em algum momento eles duvidaram, né? Parece que nós subimos a montanha da fé e de repente experimentamos uma queda vertiginosa. Pedro teve essa experiência. A dúvida não fora exclusiva de Pedro, né? Olhando para Atos 12, aqui nós vemos em Atos 12, Pedro também tendo um outro momento de dúvida. Atos 12 diz que ele fora acordado por um anjo, o anjo tocou do seu lado e disse: Pedro, acorda. E esse anjo teve trabalho, né? Pedro, acorda, Pedro, veste, Pedro, pega
pega a sua roupa, Pedro calça a sua sandália, amarra essa sandália aí, o anjo deve ter falado para ele, você vai tropeçar nesse negócio aí, camarada, né? O anjo tem um diálogo com Pedro, tem um trabalho, acho que Pedro estava meio que dormindo ainda, né? E diz o texto, né, que Pedro passou por 2 guardas, e quando chegou na porta principal do cárcere lá de Herodes, da prisão de Herodes, né, do rei Herodes, a porta se abriu sozinha, e eles passaram, né, e lá, num dado momento, no verso 11, diz o seguinte: então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem dúvida nenhuma, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. A dúvida é uma realidade da vida humana. A dúvida faz parte da nossa vida de fé, da nossa vida de oração também. A dúvida, nesse contexto de Atos 12, não fora exclusiva de Pedro, porque Pedro estava duvidando de tudo aquilo, até que caiu a ficha, como nós dizemos, para aqueles que são antigos, que entendem esse linguajar, ou ele entendeu que realmente estava livre, e ele fala assim: agora sei, sem dúvida nenhuma, não duvido mais no meu coração nem na minha mente, o Senhor me livrou de tudo isso. Mas também nós lemos dos versos 12 ao 16, que os discípulos que estavam na casa dessa certa Maria, orando, né, pedindo pela libertação de Pedro, duvidaram que Pedro estava o quê? À porta da casa. Pedro chega lá, bate à porta da casa, sai uma certa serva chamada Rode, né, que vai atender, e quando abre a porta, vê que é Pedro, ela fica tão eufórica com a notícia que nem manda Pedro entrar, acho que ela fecha a porta de novo e corre para avisar os discípulos que Pedro estava vivo, que Pedro estava à porta. E aqueles homens falam o seguinte: você está vendo imagem, a sua vontade de ver Pedro é tão grande que você viu o anjo de Pedro lá, não é ele não. Mas ela fala assim: está lá fora, homem de Deus, vamos lá ver, vamos lá, mulher de Deus, vamos lá ver. E aí os discípulos vão até a porta da casa, abrem a porta e dão de cara com quem? Com Pedro. O fantasma de Pedro? O anjo de Pedro? Não, o próprio Pedro, em carne e osso, né, ser humano, inteirinho ali, íntegro, com a cabeça, vivo. Ele não estava como uma mula sem cabeça, não havia sido decapitado, estava ali vivo, e eles ficaram o quê? Perplexos, diz o texto. E nós ficamos às vezes perplexos com os milagres que Deus faz, a ponto de duvidar que Deus fosse capaz de fazer aquilo que nós pedimos para Ele fazer. Essa é a reação, é isso que acontece também. É isso que acontece nas nossas vidas, neste mundo caído, entre o já e o ainda não, como teologicamente dizem, né? O que é esse já e esse ainda não? Esse ainda não. Já, o sentido seguinte: Deus já restaurou a minha vida, já me reconciliou em Cristo, então a obra dele já foi feita na minha vida. É verdade, eu aceitei a Cristo, né? Me converti, fiz o curso de Boas Novas, curso de novos membros, me batizei, estou crescendo na fé. Então Deus já me restaurou, Deus já me salvou, é verdade. Mas também é verdade que não plenamente, porque ainda não me salvou plenamente, porque Ele me salvará plenamente ou completamente quando Ele voltar para consumar todas as coisas, né, que será a mensagem, o 4º capítulo da série que nós estávamos ministrando e interrompemos, né? Quando Cristo voltar e restaurar todas as coisas, Ele me salvará completamente. Então, entre esse tempo já, o momento que Ele me salvou, e o momento que Deus realizará a sua obra completamente na nossa vida, eu vou viver esses altos e baixos da minha fé. Às vezes eu vou duvidar até mesmo daquilo que Deus, não é duvidar daquilo que Deus pode fazer, não. Duvidar daquilo que Deus já fez, como esses crentes aqui.
estavam duvidando que Pedro estava à porta. E o Pedro fala assim: olha, vamos gente, entra aí, fecha essa porta, antes que venha a guarda atrás de mim, né? Acho que a preocupação de Pedro era essa. E aí o povo começou a gritar, eu acho que foi, né, como nós dizemos, né, os pentecostais, glória a Deus e aleluia para todo lado. Pedro falou assim, ó, shh, silêncio. Contou o que aconteceu a todos eles, né, falou assim, avisa Tiago, né, e eu vou seguir a vida. Pedro seguiu a sua vida. Às vezes, queridos, nós nos confundimos com a ação de Deus. E nós ficamos assim, extasiados e não entendemos o que Deus está fazendo. Por causa da nossa queda, por causa do pecado que deformou a nossa compreensão, que deformou a nossa capacidade de crer plenamente naquilo que Deus pode fazer nas nossas vidas. Então, haverá momentos na nossa vida que simplesmente não faz sentido algum aquilo que está acontecendo, como em Atos capítulo 12, não fazia sentido nenhum para aquela igreja, que era uma igreja que fora constituída por Jesus e que fora chamado para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho a todos os incrédulos. O que estava acontecendo? Os crentes estavam sendo presos e estavam sendo executados pelo Império Romano. Não fazia sentido nenhum para aquela igreja naquele momento. E Deus permitiu que um dos principais líderes fosse morto, que Pedro fosse capturado. Todos nós também enfrentamos situações nas nossas vidas que não fazem sentido. Às vezes, quando um parente falece, às vezes, quando somos assolados por uma enfermidade, às vezes, quando nos aflige uma crise emocional, conjugal, uma crise familiar, somos assolados por essas coisas que são presentes neste mundo caído, que são presentes nesta vida natural do homem, mas deste mundo ainda não restaurado por Deus. Não tem como mudar isso. As pessoas vão continuar morrendo. Os familiares nossos, ainda que sejam todos crentes e salvos em Jesus Cristo, irão morrer, a não ser que Jesus volte, a sua segunda vinda. Mas se isso não acontecer, se Cristo não voltar, os nossos familiares vão morrer, eu vou morrer, você vai morrer. As situações difíceis nas nossas vidas vão acontecer todos os dias. A questão é, o que você fará com a sua dúvida? Porque a dúvida vai parar no seu coração. Você vai ficar bravo e vai se afastar de Deus, na dor, na dúvida, ou você vai continuar clamando a ajuda de Deus e exercitando a fé e a oração? O que você vai fazer? E para finalizar, queridos, eu queria destacar, né, que além de Deus estar presente em todos os momentos das nossas vidas, além de dizer que Deus responde a nossa oração apesar da nossa pequena fé, além de dizer que a dúvida é uma experiência real da vida de todo crente, eu queria dizer para você que o poder divino é maior do que qualquer poder ou do poder político. É bom citarmos aqui a última parte do verso 12 de 1 Pedro capítulo 3, quando Pedro escreveu o seguinte: mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal, ou que praticam males, em outra versão vai dizer isso. Herodes era o protagonista dessa história, o rei romano daquela região, aquele que era o protagonista da história, né, de Atos 12, foi executado pelo protagonista da história do mundo. Até aqui, Herodes havia executado Tiago, ele havia aprisionado Pedro e iria levá-lo a julgamento e provável execução. Para quê?
para se promover, porque quando Herodes matava um cristão, os judeus aplaudiam. E os judeus aplaudindo estavam, Herodes sendo romano, agradando os judeus, não havia conflito entre os judeus e os romanos na Judéia. Se houvesse conflito entre os romanos e os judeus na Judéia, a notícia chegava a César, imperador em Roma, que poderia mandar o quê? Exonerar o rei Herodes. Então, para não ter esses conflitos, ele agradava os judeus, matando os cristãos. Este era o procedimento do rei. E ele estava então se projetando politicamente, aumentando o seu poder. Ocorre que quem é o Senhor da história, nessa história toda aqui, em Atos 12, mas também nos nossos dias, não é Herodes. O Senhor da história aqui, o pano de fundo aqui, o Senhor disso aqui é Jesus Cristo. É o Deus Pai Todo-Poderoso. Naquela circunstância, a igreja não tinha como, eu já disse isso, mexer politicamente para libertar Tiago e Pedro. Eles não podiam falar com o deputado, não podiam falar com o senador, não podiam falar agora com o vereador, ou com o presidente de uma associação, ou com o presidente de um clube social, com um homem influente. Mas eles podiam falar com aquele que está assentado no trono e que governa todo o mundo. Eles podiam falar com aquele que estava assentado à destra de Deus. E esses crentes eram crentes de oração. E eles sabiam que Deus poderia resolver aquela situação. Porque eles sabiam que o governo de Deus era maior que o governo de Herodes. Eles sabiam que o trono de Deus era maior do que o trono de Herodes. Eles sabiam que o exército celestial de Deus poderia derrotar as frágeis estruturas militares de Herodes, o imperador que governava naquela época. Eles não precisavam pagar suborno para conseguir certos privilégios ou para resolver algumas coisas na justiça. Eles simplesmente oravam à Suprema Corte e entregavam ao Supremo Juiz. Só isso que eles faziam. Por quê? Porque eles conheciam quem era o Senhor das suas vidas e de todo o universo. O rei Herodes, então, voltando aqui para a história, ele tinha uma ira contra os moradores de Tiro e Sidom, que eram cidades próximas a Jerusalém, e aquelas cidades dependiam da produção econômica de Jerusalém para conseguir alimentos para a sua população. Só que Herodes estavam brigados com eles, e então os reis de Tiro e Sidom subornaram Blasto, que era o braço direito ou o homem de confiança do rei, para convencer Herodes a recebê-los. E Herodes então marcou uma audiência com esses reis, e eles foram no dia marcado, verso 21. Herodes estava vestido como rei, sentou-se no seu trono, fez um discurso, e diz o texto bíblico que o povo começou a aplaudir. É a voz de Deus, ou dando toda a glória ao próprio Herodes, colocando-o como um próprio Deus. Então, a Bíblia diz que Herodes não deu glória a Deus por a situação, não reconhecia que Deus o havia constituído e lhe dado poder e autoridade. Deus então vem e executa sobre aquele rei a sua sentença. E diz o texto no verso 23, no final, ele morreu comido por vermes. Provavelmente, segundo os historiadores, Herodes fora, depois daquela sentença, depois daquele dia cometido por uma enfermidade, que ele ficou acamado e que ele veio morrer imediatamente, talvez nos dias seguintes, comido por vermes, comido por bichos,
morreu porque Deus trouxe essa sentença sobre a vida dele. No início de Atos 12, Herodes parecia no controle. Tudo indicava que a igreja iria o quê? Perder a batalha. No final do capítulo, Herodes está morto, enquanto Pedro está o quê? Vivo. E o evangelho mais forte do que antes. Verso 24. Entretanto, a palavra de Deus continuava a crescer e espalhar-se. Este é o poder divino, queridos. As portas do inferno não podem prevalecer contra este poder. Este poder tem a capacidade de derrubar governos, fortalezas, estruturas e de derrubar homens. Herodes foi incapaz de julgar e executar a Pedro. Não porque a igreja tivesse influência política, mas porque a igreja havia apresentado o caso para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem poder para derrotar qualquer estrutura humana com o toque do seu dedo. Este é o Senhor que nós servimos. Este é o Deus que eu e você professamos a nossa fé. Qual tem sido a sua atitude diante das circunstâncias da sua vida? Eu queria convidar o Ministério de Louvor à frente e pedir para você se colocar em pé para a gente finalizar esta mensagem. Queria dizer que a esperança da igreja não é o poder da igreja, mas o Senhor da igreja. A igreja primitiva, aqui de Atos 12, não tinha dinheiro, não tinha força política, não tinha influência social. Não tinha como vencer Herodes e libertar Pedro do cárcere. No entanto, eles não estavam sem influência. Jesus deixara modelado para os seus seguidores a ferramenta mais poderosa que qualquer grupo de cristãos pode usar: a oração. Só ora aquele que tem fé. Só tem fé aquele que crê no Filho de Deus. Você crê no Filho de Deus? Você crê em Jesus Cristo como Filho de Deus? Então você tem fé. E quem tem fé ora, irmãos, porque sabe aquele a quem serve. Não fique correndo atrás de poderes humanos, estruturas sociais. Não fique correndo atrás de homens e mulheres como se fossem salvadores deste mundo. Há um só Senhor. Há um só Criador. Há um só governador e regente de todo este mundo. O seu nome é Jesus Cristo. As dificuldades, as lutas, o sofrimento, a dor, a dúvida, a angústia, o medo, fazem parte da nossa vida caída. Aí a pergunta é: o que nós vamos fazer diante dessa situação? Vamos chorar, desesperar e fugir de Deus? Ou vamos usar as armas, aquilo que Deus deixou em nossas mãos para poder alcançar a favor do Senhor ao nosso respeito? Usar a nossa fé e a nossa oração.